amém? Vocês estão animados? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá. É o que vale. É motivo de muita alegria, amém? Celebrar um ano da Casa do Recreio. Tudo aquilo que Deus fez, nos proporcionou durante todo esse ano. É sempre um desafio abrir uma nova casa. É sempre um desafio viver tudo aquilo que o Senhor propõe dentro do seu propósito, mas não há escolha melhor, amém? E somos alegres por ter sido chamados para fazer a sua vontade. Baseado nisso, nós vamos ministrar a palavra de hoje, celebrando o nosso um ano de Casa Recreio, e o nome da palavra é Uma Vida com Propósito. Amém? Glória a Deus. Vai ser uma palavra para alegrar o seu coração, para que você possa despertar para o chamamento de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 1. Eu vou ler o texto do versículo 3 ao 14 e depois vou falando em alguns versículos e voltando. Efésios. Eu não sei se vai aparecer na tela ou não. Efésios 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feito heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de fazer parte, Senhor, do seu propósito, de fazer parte do seu chamamento, Senhor. Obrigada, Senhor, porque, como diz a palavra, Senhor, também chegou a nós a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, meu Pai, e que possamos então, meu Pai, nos alegrar, meu Pai, nos alegrar porque o Senhor nos deu a sua vida, porque o Senhor nos alcançou, meu Pai, e temos o teu Espírito como selo, como penhor da nossa salvação, garantindo, Senhor, que somos salvos eternamente em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque sem mesmo merecer, Senhor, ainda pecadores, como diz a Tua palavra, o Senhor provou o Seu amor para conosco, morrendo por nós naquela cruz, Senhor. E hoje somos gratos de fazer parte, Senhor, do Seu propósito, de fazer parte da Sua mesa, Senhor. Que o Seu Espírito tenha liberdade em nosso meio, que a Tua palavra encontre caminho ao nosso coração e ache uma terra receptiva, Senhor, para podermos, Senhor, ser ministrados pela Sua verdade e pela Sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós conseguimos ver se uma pessoa verdadeiramente recebeu, como diz aqui a palavra em Efésios, a palavra da verdade, a palavra da salvação, uma pessoa que verdadeiramente converteu,
nós conseguimos perceber quando ela ama a causa do Evangelho. Quando ela ama a causa do Evangelho, ela tem interesse para que outras pessoas também sejam salvas, assim como ela foi. Nós começamos a ver o efeito que a conversão faz no coração dessas pessoas. Porque uma coisa é você confessar Cristo como seu Senhor. Outra coisa é você se converter a Cristo. É você estar convertido, é você começar a um processo de transformação no qual você começa a deixar o seu eu e começa a fazer com que a vida de Cristo cresça em você, mudando a sua vida, mudando os seus hábitos, mudando o seu comportamento, mudando a sua maneira de pensar. Então, e nós começamos a ver que verdadeiramente estamos nos convertendo a esse Evangelho da verdade quando nós passamos a nos importar com o próximo. Quando nós passamos a nos importar que essa salvação também chegue a outras pessoas, que ela não pare em nós. Isso acontece quando Jesus passa a habitar dentro de nós. E Ele começa a fazer a sua obra a partir de nós. Quando Ele começa a fazer a sua obra a partir de nós, a partir da nossa vida, começa-se então a nossa conversão, a nossa transformação, um verdadeiro salvamento e resgate, não só do nosso espírito, mas da nossa alma. E o que é a obra de Cristo? O que é essa obra que Cristo, quando vem habitar dentro de nós, que obra é essa que Ele vem fazer no nosso interior? A obra que Ele começa a fazer em nós é nos transformar a nossa maneira de viver, transformar a nossa mente conforme a mente de Cristo. Para quê? Para que a gente possa ser um instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Começa um movimento dentro de nós, dessa vida interior que nós habita agora, para nos tornar instrumentos de resgate, instrumentos de reconciliação. Para quê? Para alcançar os perdidos. Então, de uma hora para outra, passa a ter em nós um interesse que outras pessoas também sejam salvas, que antes não existia, que antes não passava pela nossa cabeça. Antes você só vivia para você mesmo, antes você só se interessava com a sua vida, com as suas coisas ou com as pessoas que te rodeiam. Mas quando nós começamos a nos interessar por pessoas que nós nem conhecemos, que nem vimos ainda, ou que sequer ainda temos algum tipo de relacionamento e mesmo assim queremos que essa palavra chegue até elas, é o mover da vida de Deus em nós. É a certeza que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que, às vezes, nós recebemos um rótulo de chato, né? Ai, o povo crente é chato, o povo da casa de Deus é meio chato, chama, fala, pergunta 1000 vezes, convida 50 vezes, manda mensagem, quer saber como é que eu tô, quer saber da minha vida. Pode parecer que somos chatos, mas na verdade, essa pessoa ama a sua vida. É porque ela entendeu que mais interessante do que a própria vida é viver pelos interesses do Senhor. E o interesse do Senhor é que a sua vida seja resgatada, é que a sua vida seja conformada à vida de Cristo, porque não há nada melhor do que Cristo. Então, uma das evidências verdadeiras que nós estamos convertidos a Cristo Jesus é o nosso interesse que outras pessoas conheçam esse Evangelho, que sejam salvas por esse Evangelho. Porque o que é salvação? Salvação é Cristo vindo morar dentro de nós. Salvação é Cristo habitando agora dentro de nós e que de alguma forma essa vida precisa ser testemunhada. E como nós vamos testemunhar essa vida de forma exterior, sendo que ela habita no meu interior, manifestando a obra de Deus. Através da obra de Deus, fazendo a sua vontade, através da manifestação das suas obras, entre elas, que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores, para salvar todo aquele que crê nele e reconciliá-los com o Pai para uma nova vida. Dentre muitas obras que nós temos que fazer para o Senhor, a primeira delas é essa, é testemunhar que Jesus Cristo nasceu, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar uma nova vida, para te dar a oportunidade de não mais viver a sua vida, mas agora de viver a vida dele.
e nos reconciliar para o Pai, nos dando então essa nova vida, nos fazendo uma nova criação em Cristo. Então, se há em nós algum interesse em resgatar os perdidos, se há em nós algum interesse que eles sejam salvos, isso significa que Cristo habita dentro de nós. Mas se não há em nós ainda o interesse que outras pessoas ouçam esse evangelho, que outras pessoas sejam salvas, possa ser então que Cristo não habite dentro de você. Porque o único e integral interesse de Cristo é resgatar a todos. O único interesse da vida de Cristo é resgatar as outras vidas, porque Ele não morreu por uma pessoa, Ele morreu por todos. Então, por isso que nós temos que alimentar essa paixão, esse desejo dentro de nós, para que outras pessoas conheçam a Cristo. E é por isso que essa casa abriu. É por isso que as portas desse lugar abriram para viver esse momento agora, não mais somente em Curicica, não mais somente em Guaratiba, mas também no Recreio. Porque tem pessoas que precisam ser alcançadas por esse evangelho da verdade. Tem vidas que precisam ouvir um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, que não gira em torno do homem, mas gira exclusivamente em torno de Cristo. Que se trata exclusivamente a respeito de Cristo. E a intenção é salvarmos todos. Todos que cruzarem a nossa frente, a intenção é salvar todos, porque, como eu disse, Jesus morreu por todos. Então, uma igreja cheia da vida de Deus, uma igreja viva, é aquela igreja que, enquanto tiver uma alma perdida, ela não descansa. Enquanto tiver uma alma perdida, ela está disposta, ela está empenhada a pregar esse evangelho. Mas não porque nós somos bons, mas porque a vida de Cristo está dentro de nós. Não é porque o pastor é bom, a pastora é boa, os líderes dessa casa são bons. Não, é porque o que é bom é a vida de Cristo que está em nós. E essa vida nos move, e essa vida nos impulsiona. Vocês estão entendendo? Diga amém. Vamos lá, Efésios 1:3 vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e vai dizer aonde estão essas bênçãos? Em Cristo. Então elas não estão no céu, elas não estão flutuando nas nuvens. A palavra é bem clara dizendo aonde estão as bênçãos espirituais que Deus já nos abençoou com todas elas. Elas estão em Cristo. Em Cristo. Pastor, então como eu vou ser abençoado? Como eu acho essa bênção? Estando em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Qual é o propósito que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo? Está dizendo aí, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, diante dele. Então Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, antes que o haja houvesse. Tem até uma musiquinha assim. Antes que o haja houvesse, Deus já tinha nos elegido nele, nos escolhido nele. Deus já tinha nos chamado para ele. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, que Deus nos escolheu nele, como diz a palavra, antes da criação do mundo. Antes de você ler lá a palavra dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve. Antes de tudo isso, a palavra está dizendo que Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu dentro dele, Ele nos escolheu em Cristo, Ele nos escolheu para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Antes da criação de todas as coisas. E você já parou para pensar nisso? Que peso isso tem no seu coração? Quando você
sabe disso, ou você mesmo ouvindo pela primeira vez, que antes dele criar os céus e a terra, né, como nós conhecemos, ele já tinha escolhido você, ele já tinha elegido você nele. Se você começar a refletir sobre isso, que peso isso tem no seu coração? Porque nós celebramos tantas coisas dessa vida natural, nós celebramos tantas conquistas desse mundo, mas quando falamos e afirmamos com todas as letras o que Deus diz aqui na palavra, que Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, isso parece às vezes não vibrar no nosso coração. Isso não parece tão empolgante como a conquista de uma casa, de um carro, de um bom emprego. E se essa verdade não vibra no seu coração, de duas uma: ou porque não cremos, ou porque o nosso coração se esfriou e se tornou indiferente a isso. E nós não podemos ser indiferentes a essa verdade, porque ser povo de Deus deveria significar tudo para nós. Ser e entender que nós somos eleitos nele, que nós fomos escolhidos por ele antes dele criar céus e terra, deveria ser algo que deveria significar tudo para nós. Por quê, pastora? Porque significa que a nossa vida não é à toa. Porque significa que a nossa vida, ela não é sem sentido. Por quê? Porque nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com um propósito. Por quê? Porque Ele nos elegeu. Antes dele criar todas as coisas, Ele nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo. Tem um propósito para você nascer. Teve um propósito para o seu nascimento. Teve um propósito do porquê Deus te gerou. Vocês estão entendendo? Diga amém. Em amor, versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então Ele nos predestinou para quê? Ele nos predestinou para ter uma vida abundante, sim. Por quê? Porque Ele nos predestinou para Cristo, e Cristo vai dizer: eu vim para vos dar vida e que a tenham em abundância. Então nós estamos predestinados a uma vida de abundância, mas não uma abundância dessa terra, uma abundância da vida de Cristo. Somos abundantes em Cristo Jesus, somos abundantes na vida dele. Por quê? Porque somos predestinados a ele. Temos um destino. Predestinado significa ter um destino prévio, e nós nascemos com um destino prévio de estar em Cristo, de ser encontrado em Cristo. Versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E ele vai dizer qual é esse propósito no versículo 10. Então ele nos revelou o seu mistério da sua vontade e o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Então qual é o mistério da vontade de Deus? Ele vai dizer, isto é, versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos fala sobre a volta de Cristo, amém? Então, quando Cristo voltar, a volta de Cristo está dizendo que quando Jesus voltar, todas as coisas serão reunidas em Cristo novamente. Quando Jesus voltar, tudo será reunido. E o que significa convergir? A palavra convergir significa reunir. O que significa reunir todas as coisas em Cristo? Significa que todas as coisas passarão a estar debaixo do governo de Cristo. Cristo voltará na dispensação dos tempos para poder governar sobre todas as coisas celestiais e terrenas. Então o desejo de Deus é que Cristo volte para que Ele seja o centro de todas as coisas. Ou seja, que Ele governe sobre todas as coisas, amém? Terrenas e celestiais. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então nós fomos escolhidos segundo o propósito da vontade de Deus.
Nós não fomos escolhidos à toa, nós não fomos escolhidos para nada, nós fomos escolhidos de acordo com o propósito e da vontade de Deus. Significa que Deus já planejou todas as coisas. O nosso destino foi feito conforme o propósito de Deus. As nossas capacidades, os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos, a nossa família, o lugar em que nascemos, tudo foi planejado por Deus para o cumprimento do seu propósito. É isso que a palavra está dizendo. Então você nasceu aonde você nasceu, você tem o pai e a mãe que você tem. Ah, pastora, mas a minha casa é desse jeito, é ruim, mas a minha mãe não me ama, o meu pai me abandonou. Tudo tem um propósito estabelecido por Deus. Ah, pastora, eu não passo por nada, minha vida, né, é um morango. Glória a Deus, querido. Mas tudo tem um propósito. A palavra é clara, tudo foi planejado por Deus para o cumprimento do seu propósito. Então Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos para que o propósito dele se cumpra na terra. Tudo que nós precisamos para que o propósito dele se cumpra, ele vai nos dar. Ele vai nos entregar. Por quê? Porque não é sobre nós. Nós não estamos aqui para cumprir o nosso propósito, porque não há um propósito nosso, porque a palavra é clara, nós somos predestinados, elegidos, escolhidos pela vontade de Deus para o propósito de Deus. Então o interesse de Deus é que o propósito dele se cumpra. E para o propósito dele se cumprir, aquilo que ele entregou na minha vida, aquilo que ele entregou na sua vida, vai acontecer. As coisas vão acontecer, mas não é porque é o meu plano, não é porque é meu propósito pessoal, porque não temos. A igreja vive pelo propósito de Deus. Nós vivemos para o cumprimento do propósito do Senhor. E tudo aquilo que nós precisamos ou precisarmos para que esse propósito se cumpra, o Senhor vai nos entregar. Só que às vezes nós arrumamos muitas desculpas para não fazer aquilo que Deus nos chamou. Aí nós começamos, né, com aquela lenga-lenga. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sou muito bom. Ah, eu não sei falar direito. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei cuidar de pessoas. E a mais ouvida de todas é, porque é top 1. Eu não tenho tempo. Nos enchemos de desculpas para não fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aquilo que o Senhor nos elegeu antes da criação do mundo para fazer, que é viver pelo seu propósito. Você nasceu para viver um propósito apenas, que é o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus que nós lemos na palavra? Reunir todas as coisas em Cristo. Reunir tudo debaixo de Cristo novamente, viver essa vida no hoje, no agora, para que Cristo volte e governe. Essa é a vida da igreja, fazer tudo aquilo que é necessário para que Jesus venha, para que Ele volte, para que Ele venha e governe sobre a terra, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele planejou, que é reunir todas as coisas no céu e na terra, debaixo de Cristo. Então a vida foi te dada para servir ao Senhor. Essa vida que você tem hoje, olha para mim aqui, respira fundo, solta, inspira, expira. Não é aula de yoga, é para te mostrar que essa vida, esse ar que você respira foi te dado para você servir ao Senhor, para fazer a sua vontade, para fazer as suas boas obras, que a palavra vai dizer lá em Efésios 2:8, né, até o versículo 10, obras que Ele já preparou de antemão, obras que são a manifestação do reino de Deus na terra. Então nós temos que crescer nessa vida ao ponto de sermos encontrados perfeitos, de sermos encontrados maduros, de sermos encontrados conforme Cristo. Por quê? Porque nós fomos eleitos nele, porque nós fomos predestinados a Cristo. Então, a igreja precisa parar com as suas desculpas. Chega de desculpas, porque as suas desculpas só tentam encobrir
a sua falta de disposição para servir ao Senhor. Porque a palavra é clara, o propósito é dele. Tudo que nós necessitarmos para o cumprimento do seu propósito, ele fará. Nós lemos lá há poucos dias lá na igreja de Curicica sobre a parábola dos talentos. A parábola vai dizer que o seu Senhor, antes de se ausentar, entrega para os seus servos os talentos, para que eles multipliquem os talentos, até que ele volte. Isso significa o quê? Que ele não foi embora e nos deixou sem nada, e nos deixou sem nenhuma ferramenta, vamos dizer assim, para você poder entender, para poder fazer a sua obra. Tudo que nós precisamos, ele deixou em nossas mãos. Tudo que nós precisamos, ele já depositou em nossas mãos. Qual é o problema? O problema é que uns valorizam aquilo que Deus entrega e multiplica, e outros dão desculpa e escondem. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Por quê? Porque desculpa todo mundo tem. Todo mundo poderia ter uma boa justificativa aqui hoje para não estar servindo a Cristo. Mas eu te pergunto, o que Cristo tem a ver com as suas desculpas? Nada. Ele não tem nada a ver com as suas desculpas. São coisas que você cria para você mesmo. Mas Cristo não tem nada a ver com isso. E por que nós colocamos na conta dele? Porque se o problema é o mundo, se o problema é a família, se o problema é a falta de tempo para poder servir, a culpa não é dele. Nós jogamos a culpa nele e não fazemos a sua obra. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? A culpa não é dele. Jesus não tem nada a ver com isso. E nós acabamos jogando em cima a conta do mundo, dos afazeres, das coisas, em cima de Jesus para não fazer a sua obra. Mas viver a obra de Deus, viver uma vida segundo o seu propósito, foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, não tem a ver conosco. Não tem a ver com o que eu quero ou deixo de querer. Não tem a ver com o que eu gosto ou deixo de gostar. Temos que ter disponibilidade para servir ao Senhor. Temos que ter interesse, temos que ter vontade de viver o propósito, porque não tem a ver conosco, é tudo sobre Ele. Versículo 12 vai dizer assim: a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, se existe algo do qual nós temos que pensar, é sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Por quê? Porque você já parou para pensar o que deu na cabeça de Deus quando nos criou? O que passou na cabeça do Senhor quando antes dele criar a terra, os animais, os luminares, ele antes de tudo isso, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, ele ter nos escolhido, tudo foi pensado por Deus, tudo foi elaborado por Deus, tudo foi edificado e construído por Deus dentro do seu propósito, inclusive o seu nascimento. Você nasceu porque Deus quis. Você não é obra do acaso. Você não é, ai meu Deus, a minha mãe errou na tabelinha. Não errou. Tudo bem. Se fosse o pastor Bruno pregando, ia sair coisa pior. Você nasceu porque Deus te escolheu. Porque você é escolhido de Deus. Tudo foi pensado por Deus antes de Ele criar qualquer outra coisa. Nós fomos gerados para serem instrumentos na mão de Deus. Nós fomos gerados para ser instrumentos de justiça, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Então vamos voltar lá em Efésios 1:4, que vai dizer assim, que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, amém? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso é bonito, é poético, você vai refletir, né, sobre isso, para que você possa, em nome de Jesus, se alegrar no meio da sua dificuldade, da sua dor, lembrar
que você é um escolhido de Deus, amém? O pastor Bruno diz que paga ele. Mas glória a Deus. Então, baseado nisso, eu tenho uma boa e uma má notícia para você, amém? E aqui a gente começa a pregar. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é, 2 pontos atravessando outra linha, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. A boa notícia é que você não é um acaso. Isso quer dizer que aonde você nasceu, o porquê você nasceu, não é um acaso. A sua existência não é fruto do acaso. Você não está perdido nesse mundo. Você não está sozinho nesse mundo. A sua vida tem sim um sentido. Por quê, pastor? Eu não vejo, eu não enxergo. Passe a enxergar como Cristo te vê. Como Cristo te ama, e você vai ver que há um sentido na sua vida, porque você é um eleito de Deus. Você é um escolhido de Deus. E a má notícia? A má notícia é que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. A boa notícia é que Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e você estava aqui dando glória. Mas a má notícia é a mesma afirmativa, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Mas, pastora, qual é a parte má? A parte má é que você não sendo um fruto do acaso, você sendo um fruto dos planos de Deus, há uma responsabilidade sobre você. Você não sendo fruto do acaso, você tendo um sentido de vida, há uma responsabilidade sobre você, há uma responsabilidade sobre nós. Porque nós temos que dar uma resposta para Deus. Por quê? Porque como eu recebo de Deus a informação que Ele me escolheu antes da criação do mundo e eu fico indiferente a isso? Como eu posso receber essa informação se você já sabia, glória a Deus, se você não sabia, está sabendo agora, está sendo informado agora pela palavra da verdade, como nós lemos, esse evangelho da verdade está te dizendo que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo, e como você vai permanecer indiferente diante dessa informação? E qual é a nossa responsabilidade então? A nossa responsabilidade é viver segundo o seu propósito. Porque foi para isso que Ele nos escolheu nele, diz a palavra, para viver segundo o propósito da sua vontade. Fomos criados por Deus, fomos pensados por Deus, fomos escolhidos por Deus para vivermos segundo a vontade dEle. E isso vai explicar o tanto de gente que sofre vivendo uma vida que não tem sentido. Pessoas que não sabem o seu destino, pessoas que não sabem por que nasceram, pessoas que pensam em tirar a própria vida, porque não encontram um sentido para viver. Por quê? Porque não sabem que elas foram escolhidas por Deus e há um sentido na vida delas. Pessoas que desconhecem essa verdade do Evangelho. E é por isso que tem tanta gente sofrendo. Por quê? Porque quando nós não vivemos por aquilo que nós fomos chamados, não importa o que você viva, não importa o que você faça, não vai fazer sentido. Você pode conquistar coisas, você pode alcançar o dinheiro que você quiser, você pode achar que você já conquistou tudo. Você pensa na sua mente, né, que o seu problema é a falta de dinheiro, que às vezes o vazio que você tem é a falta de alguém, ou é a falta de um relacionamento, ou é a falta de um marido, e você pode conquistar todas essas coisas. E ainda assim, o que nós vemos no mundo e nessa geração de hoje, pessoas que têm tudo e ainda assim têm um vazio dentro do coração. Por quê? Porque nada vai preencher o lugar de Deus. Nada vai preencher e nada vai fazer sentido na minha vida e na sua vida se não vivermos segundo o propósito pelo qual nascemos. Porque nós fomos criados por Deus e a nossa vida só vai fazer sentido quando você entender que você nasceu para Ele,
que você nasceu por Ele, que você nasceu para dar uma resposta para Deus. Mediante essa escolha, essa eleição, a expectativa do coração de Deus é que quando nós entendêssemos o propósito pelo qual nós nascemos, nós vivêssemos por Ele. Essa é a expectativa do coração de Deus. Quando a palavra for aberta a você, quando essa mensagem chegasse ao seu coração, quando essa verdade entrasse em você e você entendesse que você vive e nasceu por um propósito, que você nasceu pelo propósito de Deus, que então esse despertar o fizesse a viver por Ele. Que esse despertar fizesse com que você vivesse por Deus. Essa é a expectativa do coração de Deus. E eu posso te falar, não que Deus se frustre, porque aquele que conhece o fim antes do início não se frustra com nada, e a gente não pega Deus de surpresa com nada. Mas essa é a expectativa do coração de Deus. E eu vou fazer uma conta de 100, porque é mais fácil, eu não sou boa em porcentagem. Se nós tivermos um total de 100 evangélicos no mundo, eu posso te dizer que 10% está vivendo pelo propósito. Que 10% está correspondendo à expectativa do coração de Deus. Mas eu quero te animar essa noite, amém? A notícia boa é que fomos escolhidos por Ele. Porque essa escolha fala, né? Essa eleição fala o que significa que nós fomos eleitos. Toda eleição significa que tinha mais de uma opção. Ninguém consegue ser eleito se não tem uma outra opção. Se eu concorrer à presidência, não vou. Eu preciso de uma outra pessoa que concorra comigo para ter uma eleição, amém? No mínimo eu tenho que ter um concorrente para ter uma eleição, amém? No mínimo tem que ter outra pessoa concorrendo ali comigo, tem que ter outro candidato para que haja uma eleição, amém? Porque senão eu não consigo ser eleito. Senão não tem uma eleição, só tem um candidato, só tem ele, não tem opções. Falta opções. Então entenda, quando Deus nos chamou para uma eleição de Deus, significa que Deus teve que fazer uma escolha. Tinha outras opções. Tinha outras formas. Por quê? Porque para ter uma eleição, tem que ter mais de uma opção. Então, dentre as opções que tinha, Deus nos escolheu. Dentre as outras oportunidades, dentre as outras possibilidades que tinha, dentre todas elas, Deus decidiu nos escolher. Dentre as outras possibilidades que tinha para reconciliar o mundo, para poder formar, né, a sua igreja, ou para poder trazer a redenção para essa terra, poderia vir e ocorrer de N outras formas. Mas Ele nos escolheu. Significa que teve uma eleição, tivemos concorrentes, mas o Senhor nos escolheu dentre todos. Dentre todas as opções, dentre todas as possibilidades de um Deus soberano, Ele escolheu a nós. Como diz a palavra lá em Romanos 8, 28 e 29, que vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Então Ele nos escolheu, fomos predestinados a Deus. Dentre as muitas possibilidades, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele de antemão nos conheceu e nos chamou para sermos conforme o Seu Filho. Recebemos um propósito, um destino prévio. E a partir desse entendimento, nós deveríamos viver a nossa vida entendendo que nós fomos escolhidos por Deus. Entendendo que Deus nos deu um destino para a nossa vida, e um destino que está alinhado exclusivamente ao propósito dEle. E que
dentre as muitas coisas que vivemos nessa terra, nada deveria alegrar mais o nosso coração do que saber essa verdade. Nada deveria alegrar mais o coração da igreja do que entender essa verdade e viver por essa verdade. E como eu disse, como tem a boa notícia, tem a má notícia. E a má notícia é que sendo eleitos para esse propósito, para viver o propósito de Deus, a minha vida só vai ter sentido vivendo esse propósito. A nossa vida só vai ter sentido para Deus se vivermos pelo seu propósito. Eu vou dar um exemplo. Se nós julgarmos a capacidade de um peixe, amém? Um peixe. Se nós julgarmos a capacidade de um peixe, dele subir em uma árvore, qual vai ser a nota do peixe? Quanto? 0. Parece que vocês estão aqui na minha anotação. 0. Porque peixe não sobe? Por que peixe não sobe em árvore? E se eu treinar o peixe? E se eu tirar ele fora d'água, pegar as patinhas dele e falar, vamos lá? Por que o peixe não sobe em árvore? Porque ele não foi criado por Deus para subir em árvores. E se nós julgarmos a capacidade de um pássaro de viver debaixo d'água? Qual vai ser a nota dele? 0. Por quê? Porque eu posso até ter pássaros que mergulham na água e pegam a presa e sobem, pássaros grandes, mergulham e pegam, o peixe sobe, mas ele não tem a capacidade de viver embaixo d'água como um peixe. Por quê? Porque ele não foi criado para isso. Ele não foi feito para viver embaixo d'água. Por quê? Porque está fora do seu propósito. Então, se nós julgarmos a nossa capacidade de viver a nossa própria vida conforme a nossa própria vontade, conforme os nossos próprios interesses, qual vai ser a nossa nota? Vamos dar resposta. Deram no peixe, né? Do peixe estava na ponta da língua, né? Do passarinho estava na ponta da língua. E agora a nossa nota? 0. Por quê? Porque você está vivendo fora do seu propósito. Porque você não foi criado para isso. Você não foi criado para viver conforme as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios interesses. Então você precisa decidir se você vai viver conforme o conselho dos seus próprios interesses, ou se você vai viver o propósito de Deus pelo qual você foi eleito. Porque se você decidir viver por aquilo que você não foi criado, você vai viver como um peixe subindo em árvore ou como um pássaro tentando viver embaixo d'água. Porque você foi criado para viver de acordo com o propósito do seu Criador que te escolheu dentre as milhares de milhares de possibilidades que possam existir na eternidade. Ele te escolheu. Então, enquanto não houver uma resposta da nossa parte, sempre vai ter um vazio, sempre vai ter uma falta. Vamos estar sempre buscando por coisas, tentando suprir a nossa vida e nunca vamos estar satisfeitos verdadeiramente. Por quê? Porque estamos vivendo como um peixe que sobe em árvore, fora do nosso propósito, fora daquilo que nós fomos chamados para viver. Por quê? Porque somente vivendo pelo propósito dele, podemos ser supridos. Apenas vivendo o propósito de Deus, somos supridos verdadeiramente. Então, entender isso hoje pode parecer difícil, porque nós vivemos em um mundo materialista, um mundo que coloca o sentido da vida nas coisas materiais, um mundo que coloca o sentido na vida em ter coisas e não em ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Pode parecer difícil, mas deixa eu te dizer, sejam quais forem as coisas materiais, e eu não estou dizendo que as coisas materiais são ruins, e nem do diabo, tá? Não estou dizendo que são do diabo. Elas são boas, são para ser usadas, mas não são para termos apego. É para que possamos usar, desfrutar, viver nessa terra, mas não podemos ser apegados a nada desse mundo,
a nada dessa matéria, seja elas quais forem. Por quê? Porque nada dessa terra, nada desse mundo vai preencher um vazio que há em nós. Como eu disse, o passarinho foi criado para voar e ele só vai ser pleno voando. O peixe foi criado para nadar e ele só vai ser pleno nadando. Nós fomos criados para a vontade de Deus. Nós só vamos ser plenos fazendo a vontade de Deus. Então, não fique esperando Deus vir, pegar na sua mão, te forçar a você responder a Ele, a viver pelo propósito dEle, a viver a sua vontade, porque Deus não faz isso. Deus não vem chutando portas. Deus só vem quando Ele é convidado. Porque a palavra vai dizer para nós, se nós buscarmos o Senhor, nós o encontraremos. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Então precisa, depois desse entendimento que fomos chamados e elegidos, tem que ter uma busca nossa, tem que ter um querer da nossa parte, tem que ter a nossa disposição, a nossa disponibilidade, tem que ver com o nosso entendimento que fomos escolhidos para o Senhor e não podemos mais perder tempo com as coisas dessa terra, porque nascemos para viver por Ele. Então, você que está aqui, você que foi convidado para estar aqui essa noite, eu te dizer uma coisa, você não está aqui porque alguém te convidou, você está aqui porque o Senhor te escolheu para estar ouvindo isso. Porque aquele que te escolheu antes da criação do mundo, aquele que te chamou, aquele que te predestinou para Cristo, Ele conhece a sua vida, Ele conhece toda a sua trajetória, Ele escreveu todos os seus dias, como diz a palavra, antes mesmo de você ter nascido no ventre da sua mãe. A palavra vai dizer que Ele já escreveu todos os nossos dias e Ele escolheu você para estar aqui, para ouvir essa palavra. Mas a decisão é sua. Se você vai continuar vivendo a sua vida por si mesmo, ou se você vai viver a sua vida por Ele. A escolha é sua. Ele já nos escolheu e Ele deixa claro que nós somos escolhidos. E você? Você escolhe por você mesmo ou você escolhe por Ele? Porque a escolha de Deus, ela é clara. Dentre todas as possibilidades, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. E qual é a sua escolha? A sua escolha precisa estar clara para o Senhor. Se você escolhe a si ou você escolhe Ele. E a minha oração é que não seja só uma palavra de aniversário de igreja, que essa palavra verdadeiramente possa ecoar no seu coração e na sua mente. Que possa te fazer refletir, sonhar. Que te faça... que essa palavra gere vida no seu coração, para que verdadeiramente você entenda que você é um escolhido de Deus e você foi escolhido, não por merecimento, porque nós não merecemos nada, mas fomos escolhidos por Ele para viver a vida dEle, para viver o seu propósito, e que nós temos que honrar essa escolha. Nada mais justo do que nós honrarmos essa escolha. Precisamos entender. Eu escutei esse dizer de um pastor, amigo nosso. Você precisa entender que caixão não tem gaveta. Não é igual a tua cama que é box, você levanta, você guarda uns bagulho embaixo. A cômodazinha que tu puxa, tem várias gavetinhas. Caixão não tem gaveta. Precisamos entender que você veio nu para essa terra e vai voltar para ela nu, quando morrer. Nós nascemos, né, falando de forma natural e de matéria, nascemos sem nada. E quando nós morrermos, não vamos levar nada dessa terra. Precisamos entender que dentro de poucos anos, né, o corpo que você tanto ama vai apodrecer debaixo da terra. O corpo que você tanto cultua e perde seu tempo vivendo por ele, daqui a alguns anos, alguns mais, outros menos, mas o fim, se Jesus não volta antes, é que daqui a alguns anos o seu corpo esteja apodrecendo embaixo da terra, porque essa é a ordem natural da vida biológica: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E eu quero te fazer refletir
O que vai acompanhar você quando você deixar essa terra? O que vai acompanhar você são as obras. O que você vai levar diante de Deus não é o seu corpo, não é o que você conquistou nessa terra. O que você vai levar diante de Deus quando você morrer foi o que você fez para Ele nessa terra. Como você viveu a vida que Ele te deu nessa terra. Como que, sabendo que você é escolhido, elegido por Ele, como você viveu os seus dias nessa terra. Não é sobre o que você tem, o que você vai carregar, é o que você fez. Como você viveu a sua vida, a vida que o Senhor te deu. Então, novamente, eu vou dizer o que diz a palavra. O que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale você viver para conquistar as coisas desse mundo e você perder o que há de mais precioso, que é conquistar tesouros no céu? É tempo de entendermos o que realmente importa. É tempo de entendermos o que realmente tem importância para nós como igreja, como corpo de Cristo, como aqueles que foram chamados, predestinados, eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Temos que refletir sobre o que realmente importa. Temos que refletir, sabe por quê? Porque se nós olharmos o Evangelho, a vida dos apóstolos, e olharmos principalmente a vida de Paulo, Paulo foi um homem que viveu a sua vida durante muitos anos, fazendo aquilo que ele julgava importante, fazendo aquilo que ele entendia que era bom. A palavra vai dizer que Paulo perseguia a igreja, ele matava cristãos, e ele era o melhor na sua área. A palavra vai dizer que ele mesmo vai dizer lá em Filipenses 3, que ele vai dizer que ele era fariseu de fariseus, era judeu, circuncidado ao 8º dia. Ele mesmo vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era excelente no judaísmo, ele era melhor do que os mais velhos. Paulo era exemplar até o dia que ele conheceu a Cristo. Até o dia que ele conheceu o Senhor. E quando ele conheceu a Cristo pela primeira vez, e a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: eu abro mão de todas as coisas para poder ter a Cristo. Eu abro mão de toda a excelência, de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu conquistei, de todos os títulos que eu obtive nessa terra, porque era importante até o momento anterior que eu não conhecia Cristo, mas no momento que eu conheci a Cristo, nada mais disso importa, nada mais disso tem valor, nada mais tinha sentido para Paulo. E é assim que nós temos que viver, é esse sentimento que tem que habitar no nosso coração. Nada tem sentido se não for Cristo, se não for viver a sua vida, se não for viver pelo seu propósito. Sabe por que não faz sentido? Por quê? Porque todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas vão ficar aqui. E nós não podemos gastar os poucos anos que nos restam nessa terra, porque o tempo nessa terra é limitado. Nós não podemos viver essa vida que é passageira com coisas que nós não vamos levar daqui. Nós não podemos gastar mais tempo da nossa vida com coisas que nós não vamos levar daqui do que com aquilo que é eterno. Nós não podemos gastar a nossa vida, o pouco tempo que nós temos pensando em coisas, como a palavra vai dizer, que a ferrugem consome, que os ladrões minam e roubam. Como diz a parábola do tesouro. Nós temos que começar a juntar tesouro num lugar aonde a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. E que lugar é esse? É no céu. São tesouros do céu.
Como diz lá em Mateus 6, 19 e 21, quem quiser referência. Mateus 6, 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destroem, aonde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso coração foi feito para estar alinhado ao coração de Deus, porque nascemos dele. Porque viemos dele, fomos gerados nele, fomos eleitos nele. A palavra vai dizer que antes de nascermos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, nós já tínhamos um relacionamento com Deus. E você sabe o que é juntar tesouro no céu? Para que você possa entender e não ficar vago. Juntar tesouro no céu é viver em Cristo e por Cristo. Juntar tesouro no céu, para você não achar, né, que é igual aqueles gnominhos que passam o arco celeste e acham o tesourinho, não. A juntar tesouro no céu é você viver por Cristo e viver em Cristo. É viver segundo o propósito daquele que te escolheu antes da fundação do mundo. O mundo não estava feito e você já foi escolhido. Ele nos escolheu, Ele nos deu vida e agora nós estamos aqui. E eu te pergunto, o que vamos fazer? Vamos continuar fingindo que Ele não nos escolheu? Vamos passar a vida fingindo que Ele não nos chamou? Vamos passar a vida ignorando o chamado de Deus Todo-Poderoso? Não! Faça a vontade do Senhor. Não ignore o chamado do Senhor. Como o pastor Bruno falou, vamos começar um novo tempo dentro da casa do recreio, aos domingos. Então não é sobre mais virem pessoas de Curicica ou Guaratiba para ajudar aqui. É sobre se levantar pessoas daqui, uma geração daqui, para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E eu digo para vocês, não ignorem o chamado do Senhor, porque você foi chamado para viver a vontade de Deus e viver segundo o seu propósito. A maior herança que Deus deixa para nós é Cristo, é o seu reino eterno, não é nada dessa terra. Então nós temos que viver em Cristo, temos que viver por Cristo, temos que ser cheios da vida dEle. Nascemos para fazer a sua obra. Então seja firme, como diz a palavra. Seja constante, seja inabalável em toda boa obra, porque sabemos que a nossa recompensa não vem dessa terra, vem do Senhor. A palavra nos garante, está escrito. E Deus não mente, Deus é verdadeiro em tudo que Ele fala. A nossa recompensa não vem daqui, a nossa recompensa vem do Senhor. É um tesouro eterno. A gente tem muita facilidade de olhar para Abraão e falar, nossa, Abraão, pai da fé. Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Noé para construir a arca. Daniel, que profeta, teve a revelação dos últimos tempos, ainda vivendo naquele tempo cativo. Nós temos facilidade de entender que eles são escolhidos de Deus, mas quando nós lemos textos como esse em Efésios, temos dificuldade de acreditar que assim como eles foram escolhidos, nós também fomos escolhidos. E fomos escolhidos para uma obra grandiosa, porque a obra de Deus é grandiosa. Ah, pastora, Moisés foi escolhido, você também foi escolhido. Moisés não é melhor, Abraão não é melhor, Davi não é melhor, Daniel não é melhor. Qual é a diferença deles? Ah, não, tem Paulo da Nova Aliança, olha como que Paulo fez, olha que Pedro fez. Eles foram escolhidos como eu e você fomos escolhidos. Pastora, qual é a diferença? A diferença é que eles obedeceram à voz do Senhor. A diferença é que eles estavam disponíveis para viver a obra, para fazer a vontade de Deus. Eles abriram mão, renunciaram à própria vida para viver Cristo. Essa é a diferença. Eles não são melhores, eles não são piores, são escolhidos e foram elegidos como eu e você. A diferença é que eles obedeceram. E eu te pergunto, você vai começar a obedecer quando? Você vai começar a obedecer quando? Porque não há diferença, não há diferença. E eu estou terminando para ministrarmos a ceia debaixo dessa palavra poderosa. E eu vou dizer, encerramos a comemoração, mas eu quero falar que não vai ser um encerramento, mas vai ser o início de uma celebração eterna com o Senhor a partir de agora, amém?
que possamos estar preparados, que possamos responder ao chamado do Senhor, que possamos abrir o nosso coração para estar disponível para Ele. Por quê? Porque nós estamos muito próximos do fim dos tempos. Estamos muito próximos do fim. Então, a palavra vai dizer, nós estamos caminhando nesse entendimento aqui, ainda não, mas vai chegar a hora, que possa ser que o amanhã nem aconteça, porque Jesus pode voltar a qualquer hora. A palavra vai dizer que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas Ele virá. Breve Ele voltará. Então a gente não pode perder tempo. A gente não pode mais procrastinar. Estamos vivendo os últimos dias. Então precisamos estar preparados. Temos que responder a esse chamado. Não basta você dizer que ama o Senhor. Eu amo Jesus. Não existe amor se você não quer viver a obra dele. Sabe por quê? Porque amor para Jesus, a palavra vai dizer: se vocês me amam, obedecem às minhas palavras. A palavra vai dizer: se vocês me amam, aqueles que me amam, obedecem às minhas palavras. Amor para Deus é obediência. Então, se você não está disposto a obedecer, você também não ama ao Senhor. Você pode achar que ama medindo num amor terreno como esse, que é vazio e supérfluo. Mas um amor como o amor de Deus, amar verdadeiramente como ama o Senhor e como o Senhor nos ama, não. Porque para o Senhor, amar é obedecer. Amar é fazer as suas obras. Então esteja preparado. Que nós possamos responder ao chamado do Senhor. A minha oração é que o Espírito de Deus ministre em nossos corações, para que nós possamos sair daqui fazendo um compromisso real com o Senhor. Um compromisso real com a sua vida, com a sua obra. Porque ser igreja é ser cheio da vida de Deus. Ser igreja é obedecer ao Senhor. Ser igreja é servir ao Senhor, é cumprir a sua vontade, é viver o seu propósito, porque entendemos que fomos escolhidos antes da criação do mundo. Se o Espírito de Deus vive em nós e nós olharmos através dos olhos do Espírito, nós vamos ver a perfeição que é viver o propósito de Deus. Se você for cheio do Espírito e você passar a não olhar com seus olhos carnais, olhar com os olhos do Espírito, você vai ver a perfeição que é viver o propósito de Deus. Pastora, mas é difícil, tem muitas dificuldades. As dificuldades no percorrer do caminho é para te lapidar, é para nos aperfeiçoar. Porque parece que falando é muito fácil fazer a vontade de Deus. Não, tem problemas. Tem dificuldades, tem renúncias, tem dores, tem dificuldades, tem sim, mas é para nos aperfeiçoar, não é para nos derrotar, não é para nos abater, não é para nos fazer desistir, não é para nos amedrontar, é simplesmente para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. A palavra vai dizer que Deus não coloca na tentação, provação maior em nós, que nós não podemos suportar. Então é para nos fazer crescer nele, amadurecer nele, para que Deus possa ver aonde está o nosso coração, onde está a nossa dependência, onde está a verdade do nosso coração. 2 Timóteo 2 vai dizer assim: tu, pois, 2 Timóteo 2, 3 a 5, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, não é vencedor, se não militar legitimamente. Então, está dizendo o quê? Que quem vive pelo propósito daquele que elegeu, aquele que alistou você para a guerra, significa aquele que te escolheu, aquele que te chamou. Quem vive pela causa do evangelho, que é a militância da igreja. A militância da igreja não é ficar falando um monte de babuzeira dessa terra e levantar as causas dessa terra. A militância da igreja é para a gente poder viver pela causa do evangelho, pela causa de Jesus Cristo. Vai dizer que quem vive pela causa do evangelho, quem vive
pelo chamamento do propósito de Deus, não está preso a nada desse mundo. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por esse mundo. As coisas desse mundo não têm valor para nós. As coisas terrenas não podem nos dominar. As coisas terrenas não podem governar os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque foi te dada uma vida celestial. Foi te dada uma vida espiritual. E uma vida celestial e espiritual não é governada por esse mundo. Os embaraços dessa vida não são para a igreja. Não devemos ser governados por nada nesse mundo. Então, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. O tempo que chega sobre essa casa é um tempo de edificação. É um tempo de trabalho, é um tempo de fazer a obra, é um tempo de conhecê-lo cada vez mais, mas é tempo de botar a mão no arado e não olhar para trás. Não é tempo de recuar, não é mais tempo de desistir. Por quê, pastora? Porque não há tempo. Jesus está voltando. 2 Pedro, esse aqui vai ser o nosso último versículo, eu prometo. 2 Pedro 1:10 vai dizer: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, procure ser firme na sua eleição, na sua vocação, no seu chamamento, naquilo que Deus te chamou, porque se você viver pela sua eleição, se você viver pelo propósito, você jamais vai tropeçar. E lhe vai ser concedido entrar no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver pelo propósito de Deus vai te fazer reinar com Cristo. Viva pelo propósito, para que você possa viver o reino, reinar com Cristo. Você está entendendo? Diga amém.